Salve família, vim aqui falar um pouco do nosso posicionamento, né, em relação a esse momento político interno, fervoroso, infinito, que faz com que o Corinthians não tenha um dia de paz, que faz com que o Corinthians não consiga oxigenar, não consiga respirar, não consiga fazer com que as coisas realmente andem da maneira que tem que andar. Isso afeta o dia a dia do corintiano, isso afeta dentro das quatro linhas, isso afeta no geral, né? Isso alimenta quem realmente não gosta do Corinthians, né? E pelo que eu vejo aí, tem pessoas que gostam mais do poder dessa briga interna do que propriamente do Esporte Clube Corinthians Paulista. Isso pra nós é muito ruim, tá ligado? Deixar bem claro, mano, acho que as pessoas vão lembrar aí, o Gaviões da Fiel se posicionou sim oficialmente a favor do Augusto Melo, por acreditar que aquele ciclo, né, aquele grupo que já estava 16 anos no poder, não tinha a menor condição de continuar, certo? Então o Gaviões da Fiel se posicionou junto com a grande maioria dos corintianos, elegeu sim, ajudou a eleger o Augusto Melo. Algumas cenas para nós foi preocupante quando a gente viu no dia da eleição, o corintiano carregando o Augusto Melo nos braços, né? Porque a fiel torcida, ela acreditava assim numa mudança. Pode ser que essa mudança venha ainda, a gente não jamais pode ser injusto, mas eu vejo que uma boa parte dos corintianos já está um pouco descrente, tá ligado? Hoje o corintiano, ele custa acreditar em realmente que exista um presidente que vai arrumar nosso glorioso Corinthians, que tire da cabeça do corintiano essa ideia de SAF, que mano, hoje eu começo a respeitar já quem pensa assim, até pelo desespero, por toda essa bagunça administrativa, né? Essa falta de profissionalização, né? Esses conchavos políticos que existem dentro do clube, essa troca de favores, o associado que pensa em interesse próprio, né? Tudo que eu estou falando não estou generalizando. Esse conselho também que aprovou várias contas também passadas, existe conselheiros também que reprovou, a gente tem que ser justo. Se o conselho vai agir dessa maneira daqui para frente, sensacional. Se for reprovar contas de responsabilidade, é isso aí mesmo, tá certo. Agora se a gente detectar também que existe um interesse por trás aí, que já tem time formado aí, time esse, que a gente viu até um suposto presidente assentado com oposição, né? Isso para nós também, enfim. Mas vou voltar um pouco em relação ao Augusto Melo. Acho que a fiel torcida acreditava nele, muito boa parte acredita nele ainda, mas a gente, em alguns momentos que as pessoas até associam a gente com ele, mas no momento algum a gente deixou bem claro que a gente somos Esporte Clube Corinthians Paulista, né? Aqueles dois movimentos, aquelas duas reuniões a favor do impeachment, a gente foi contra. Naquele momento a gente achava que não era o momento de debater política interna. Acho que vocês vão lembrar, o Corinthians está numa situação ruim, de zona de rebaixamento, nós ia para a Série B, nossa história ia para a Série B, e tinha gente preocupada com poder. Então naquele momento nós éramos totalmente contra. A gente também defendia a conclusão do inquérito, né, que não foi concluído ainda, que está para ser concluído, mas através de todo esse tempo aí, né, de várias conversas que nós tivemos com o Augusto Melo, recentemente a gente participou nos bastidores, né, dessa última reunião do conselho, a gente foi reprovado as contas deles, né, a gente foi trocar uma ideia com o Augusto Melo, questionamos esse número de 829 milhões de reais, ele falou que vai abrir a caixa preta, agora vai soltar tudo no ventilador, da hora, solta mesmo, tem que soltar mesmo, tá ligado? Talvez seja até tarde pra isso, né? Mas tem que soltar, o corintiano precisa saber realmente o que aconteceu durante todos esses anos aí, porque que chegamos nessa dívida bilionária, né? Para uma cabeça de muitos corintianos impagável, né? Então, participamos também na reunião, né, do financeiro, pra gente entender um pouco as contas também. E o que eu deixei bem claro para nós, né, que nós somos lá na nossa diretoria, meu irmão, chama a coletiva de imprensa aí, mano, chama quem tiver que chamar, meu irmão, e abre o jogo, abre o coração, fala o que você quer falar, mano, tá ligado, mano? Se for pra morrer, morre atirando, filho, mas solta a voz, porque muito corintiano acredita em você, cara, tá ligado, mano? Solta a voz mesmo, fala qual é a solução que você tem, qual é o seu planejamento para você abaixar essa dívida aí, tá ligado, mano? Quem deixou essa dívida, por que essa dívida, por que você deixou essa dívida também, por que você aumentou sua dívida, e por aí vai, tá ligado? Esse conselho, mano, a gente fizemos até uma nota, até o presidente do conselho me ligou, até entendi o posicionamento dele, quando ele fala que não pode generalizar, né, que tem conselheiros que reprovaram contas de gestões passadas, que existem conselheiros que estão de maneira séria. Eu quero acreditar sim que existem conselheiros que estão pensando no Esporte Clube Corinthians Paulista acima de qualquer coisa, tá ligado? Mas o corintiano hoje eu acho que o conselho tem que trazer a credibilidade de volta pro corintiano, porque hoje o corintiano não acredita que existem pessoas, né, dentro do clube que está pensando única e exclusivamente no Corinthians, em primeiro lugar, certo, mano? Que política tem em todo lugar, não tem jeito, tá ligado? Então, mano, cabe vocês daqui pra frente, vocês vão agir dessa maneira mesmo, minuciosa, né, de reprovar a conta que vocês acham que tem que ser reprovada, é isso mesmo, né? Qual que é a solução, ao nosso ver, tá ligado? A mudança do estatuto.
Conselho, por que vocês não debateram a mudança do estatuto até agora? O Gavês desafia a torcida corintiana levou um projeto pro fiel torcedor ter direito ao voto. O corintiano que tá no sol, na chuva, mano, pegando a estrada aí, o corintiano de radinho, ele tem o direito de escolher o presidente, mas não é simplesmente escolher. Qual que é o principal problema hoje do Corinthians? Não, financeiro? Também. Pô, a gente tem um projeto que a gente vai ajudar essa questão do financeiro, ajudar o clube não se paga. O clube não se paga. Como é que vocês, associados, vão negar uma ajuda do corintiano? Acho que a força também tem que vir de fora para dentro, não é só de dentro do Parque São Jorge. Esse é o nosso debate. A gente propusemos também, onde o presidente que deixar a dívida aí, ele tem que responder essa responsabilidade fiscal dele, mano. Tem que deixar os bens dele, não é simplesmente brincar com o dinheiro do Corinthians, não, mano. É coisa muito séria, mano. Estão brincando com o sentimento. Hoje tem corintiano que fala que a salvação do Corinthians é a SAF. Pô, olha a situação que nós estamos chegando. Um clube que foi fundado em 1910. Hoje nós se achamos nos direitos de vender o Corinthians, tá ligado, mano? Por quê? Porque é o desespero do corintiano, dessa descrença, que ninguém tá acreditando mais em ninguém, mano. Isso é inadmissível, isso é preocupante. E eu pergunto pra vocês, qual a SAF no Brasil que deu certo? Responde aí, qual a SAF no Brasil que deu certo? Se existe agora essa SAF a longo prazo, como é que vai acontecer? O que vai acontecer com essas SAFs? Acho que o Corinthians tem que ter pelo amor de Deus, não é possível que tenha um presidente que paga suas contas, um presidente que não precisa de esquema de base, não precisa de nada, que pense única e exclusivamente no Corinthians, que não dependa do Corinthians, não precisa de uma equipe, uma rapaziada, um time, mano, tá ligado? Que pense em salvar o Corinthians, mano, tá ligado? Em administrar de maneira profissional, não precisa profissionalizar o Corinthians, tá ligado? Minha opinião, tá ligado? Eu acho que é a opinião de grande maioria dos torcedores. É inadmissível a gente ver o tamanho do Corinthians, um time que arrecada 1 bi nessa situação, mano. Não consegue colocar o nariz pra fora da água, mano. É lamentável, tá ligado? Então, rapaziada, nosso posicionamento hoje, mano, deixar bem claro, a gente nunca foi Augusto Melo, nunca fomos ninguém, nós fomos sempre em prol do Corinthians. Se tiver os trâmites aí agora interno, né, de votação de impeachment, de reunião, acho que o Augusto Melo tem que sim que se defender, ele tem o direito assim de convocar a imprensa e soltar a voz, mano, se defender, falar corintiano, porque foi o corintiano que te colocou lá, tá ligado? Você tem que falar, mas tem que falar com a rapaziada, com a nação corintiana e falar o que tá acontecendo. A mesma coisa do outro lado também, tem que falar o que tá achando que tá errado, tá ligado? O core, o conselho, enfim, tem que soltar a voz. E o mais importante, mano, a força, mano, da torcida tem que vir do portão de fora pra dentro, mano, tá ligado? Tem que ter sim um comitê, uma comissão, mano, externa de corintianos, mano, que não tenham essa poluição, não tá poluído politicamente pelo clube, tá ligado, mano? Tem que ser uns corintianos que tenham boas intenções pra participar assim, de decisões importantes, mano, colocar isso no estatuto. A gente temos que debater o estatuto agora, a mudança do estatuto tá aí, rapaziada. Você corintiano, você tem que mudar, você tem que debater a mudança do estatuto, mas a mudança do estatuto não é pra inglês ver não, mudança do estatuto que realmente, mano, vai beneficiar o Corinthians, mano, tá ligado? Não fazer beneficiar esse conchavo político eterno que tem dentro do clube, tá ligado, mano? Então é isso, mano. Nação corintiana, você é associado do clube, você que pensa no Corinthians, mano, não pensa em interesse próprio, mano. Procura o Gaviões, mano. Procura a torcida organizada, faça parte do movimento corintiano. Agora é a hora, mano. Agora de a gente se unir, mano, pra salvar o Corinthians, mano. Você que não depende do Corinthians pra nada, mano. Seu interesse é simplesmente Esporte Clube Corinthians Paulista. Agora é a hora, mano. Tá chegando a hora de nós lutarmos pelo nosso Corinthians, mano. De verdade, mano. Certo, mano? Não tô falando de base de violência, não. É base de ideia, tá ligado? O povo forte e unido, mano. Mano, a gente coloca assim nossas pautas dentro do clube, mano. E, mano, na moral, mano, pô, só se o cara não gostar mesmo do Corinthians, não ver a situação que nós estamos aí, pra não sentir a garra de mudança, de verdade, mano. Certo, rapaziada? Tamo junto aí, desculpa o vídeo demorado aí, é nóis, tamo junto.